Hoje, como eu falei, nós vamos falar sobre submissão, autoridade, poder e influência. Será que é tudo igual? Tudo a mesma coisa? Vamos ver. A gente tem o auxílio de Douglas Gonçalves, Hernandes Dias Lopes, Luciano Subirá e Bia Martins. Tá? Uma pergunta que eu faço. Deus tem todos esses atributos? Submissão, autoridade, poder e influência? Tem, né? Tem. E nós? Nós temos todos esses atributos? Depende, né? Depende da situação. É um tema extenso, é um tema complexo, a gente não quer esgotar isso aqui hoje não, tá? Mas a gente vai tentar abranger um pouquinho mais, vai ser um pouco mais longo do que de costume, do meu costume, né? Mas eu peço para os irmãos aguentarem firme aí. Então, algumas definições, né? O que é submissão? É o ato ou efeito de submeter-se, de estar subordinado a uma autoridade, a uma lei, alguma coisa que seja semelhante. É a aceitação de um estado de dependência, de obediência ao controle de alguém. Um indivíduo que se sujeitou ou se sujeita a outro, né? Alguns versículos para acrescentar. Lucas 2, 51, 52 diz assim: E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, Jesus desde criança era submisso, né, aos seus pais e a Deus. Colossenses 3, 18 e 19. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. No Senhor. A gente já vai comentar mais sobre isso. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Amai como Cristo amou a igreja. Né? Autoridade. Então nós vimos submissão. Autoridade. Legitimidade do poder ou direito. Poder fazer-se obedecer, dar ordens, tomar decisões, agir, ter influência, prestígio. Alguém dá autoridade para você. Você não conquista autoridade sozinho. Alguém vai dar a autoridade para você. Ela é delegada. Toda autoridade é constituída por Deus. Toda autoridade em Deus é legítima. Então, Jesus Cristo, né, um exemplo de autoridade, os verdadeiros líderes, né, versículos para ilustrar. Mateus 9,6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele foi curado porque ele foi liberto dos pecados. Mateus 28,18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, a principal autoridade é Jesus Cristo. Poder. Ter capacidade, dispor de força física ou moral, direito de deliberar, agir e mandar, ter domínio. Exemplo, um patrão e um empregado. Tá? Aí o patrão fala assim para o empregado: ó, você vai fazer isso, 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 isso. Se não, vou te mandar embora. O que ele está exercendo com o empregado? Autoridade? Poder. Poder. Ou então um cara muito forte, né? Que vai falar com um fraquinho assim, vai pedir para ele fazer alguma coisa lá. É poder. Não é autoridade, é poder. Tá? Ou então quando você dá uma carteirada, sabe com quem você está falando? Sabe com quem você está falando? Isso é poder. Né? Não é autoridade. Tá bom? Versículos. 1 Crônicas 16, 11. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Mateus 6, 13. Isso é conhecido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, quanto ao poder de Deus, ele nos é dado pelo Espírito Santo. Se a gente vai fazer a obra do Senhor, qualquer coisa que a gente for fazer em nome do Senhor, nós temos que ter o poder dele em nós, através do Espírito Santo. E começa com o quê? Oração. Começa com oração. Se não houver oração, você não vai receber o poder do Espírito Santo.
Influência. Capacidade que uma pessoa ou coisa tem de interferir intencionalmente no comportamento, no desenvolvimento ou na vida de outra pessoa. Capacidade intelectual ou moral que uma pessoa ou coisa exerce sobre outra. Lógico que há as boas e as más influências, né? Telefone celular, por exemplo, é bom ou é ruim? Ajudou muita gente, né? É bom, mas por outro lado, é muito ruim, que mexeu no comportamento demais das pessoas. As pessoas hoje não conversam mais, ficam só lá no celular, né? Quando quer conversar com alguém, manda um WhatsApp para o marido, para a esposa, né? Que não está difícil, né? Então, muitas vezes piorou mesmo. Outro exemplo, Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra. O sal é um símbolo de influência na Bíblia. Tempera alimento, né? Dá sabor, né? Mas você vai comer, por exemplo, um bife bem temperadinho, gostosinho e tal, você vai falar assim, nossa, que sal maravilhoso. Não fala, né? O bife tá uma delícia, mas porque o sal deu sabor e o sal não aparece. Essa é a influência que nós precisamos ter com relação ao Evangelho, né? De temperar as pessoas, né? Mas não aparecer, tá bom? E um cristão que não influencia o seu meio é o mesmo que o sal sem sabor. O que acontece com o sal sem sabor? Joga fora, né? É chutado, joga fora. Se preocupe em ser você mesmo, transformado onde estiver, tá? Seja como o sal. O sal é sal e acabou, não precisa ser mais nada. Apenas a sua presença pode ser um bom testemunho, às vezes não precisa nem abrir a boca, né? Versículos, Jó 38:33. Sabes tu as ordenanças dos céus? Pode estabelecer a sua influência sobre a terra? As ordenanças dos céus influenciando a terra. Gálatas 2,6. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, aí entre parênteses na palavra, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Então, exemplos de influência. E aí vem uma pergunta, né? Você tem influência ou você tem autoridade? O que é melhor? Ter os dois? Sim. Mas e se não puder ter os dois, o que é melhor ter? Influência ou autoridade? Hoje a gente vive tempos de prova social e não julgar a nossa capacidade. As pessoas não julgam mais a capacidade dos outros. Vê a prova social, quantos seguidores tem, né? Os influencers, né? Digitais aí que estão por aí para todo lugar. Se tiver seguidor, a pessoa vai embora, vai atrás, né? Se tiver bastante seguidor, vai atrás. Não interessa o caráter, não interessa se a pessoa é boa, se não é, né? Se tem capacidade, mas tem seguidor. Por esses critérios, Jesus Cristo não teria sido uma autoridade, tá? Quantos seguidores de verdade Jesus Cristo teve? O que vocês acham? Quantos seguidores? 12? De verdade, né? 12. Mas um deles era ainda traidor. Nem 12, tá? Nem 12. Um deles era traidor. Jesus Cristo mede o sucesso por fazer o que o Pai pediu que ele fizesse. Ele sempre fez a vontade do Pai. Então esse é o sucesso medido por Jesus. Fazer a vontade do Pai. Por que a gente vive com tanta ansiedade hoje em dia? Que a gente quer tudo rápido, tudo para ontem, né? Não tem paciência, se preocupa com o futuro, né? Não consegue resolver essa questão. Sabe por quê? Porque a gente vive uma outra pele, né? A gente fica fantasiado, veste uma roupa que não é nossa, né? Principalmente os jovens, eles estão fantasiados, colocam lá uma máscara, né? Uma outra roupa e se compara com os outros. Fica se comparando com os outros. Puxa, ele tem isso, ele tem aquilo, ele faz isso, faz aquilo, né? E vive numa cultura de resultado, né? Ah, será que ele faz isso, faz aquilo, consegue aquilo, não consigo, né? E os seguidores são uma forma de medir resultado. A roupa não é dele, não é da pessoa. E não fomos feitos para viver assim. Isso gera angústia, gera ansiedade. Sucesso é você ser fiel e viver de acordo com o que Deus te fez ser.
seja o que Deus te fez ser. Isso é sucesso. É obedecer a Deus e ser o que Ele pediu que você fosse. Lógico que você vai sendo transformado ao longo do tempo. E é isso que Deus quer, que você seja transformado. É uma cultura de identidade, de verdadeira identidade. Não é medido por resultados, números, mas pela sua obediência a Deus. Seja fiel como Cristo é. Seja humilde como aquele salzinho lá que faz as coisas, tempera sem aparecer. Né? Ninguém, numa conversa, por exemplo, vai dizer, olha, eu conversei com uma pessoa ontem que ela é humilde. Não, ele vai dizer, ó, tive uma conversa ontem, foi muito agradável, muito gostosa, porque você estava sendo humilde. Não que ele vai dizer que você é humilde, né? Todos nós temos uma carteira de identidade, não temos? Lá tem que ter o nome do pai e da mãe, a filiação, né? Então, para sabermos da nossa identidade, precisamos da nossa origem, nossos pais. Agora, a sua identidade está vencida. Está vencida. Sabe por quê? Você nasceu de novo. Você precisa de uma nova identidade. E nessa nova identidade, a filiação é Deus. Não é mais seu pai, sua mãe, mas é Deus. E quem você é agora? Qual é o seu nome agora? Cristo é o seu nome. Cristo. Agora você precisa viver de acordo com essa nova identidade. Você é de Cristo, por isso transforme os ambientes onde você passar. Você quer ser influente? Seja você mesmo filho de Deus. O mundo está desesperado por pessoas transparentes, autênticas, verdadeiras, e não fantasiadas, como a gente citou. E só para citar um exemplo na Bíblia, Lucas foi autêntico, né? Ele foi o que melhor descreveu o ministério de Jesus, e ele não era judeu, ele era gentil, né? Então ele foi autêntico. Agora a gente vai ver que a autoridade, ela procede de Deus, toda autoridade procede de Deus. Se vocês puderem abrir a Bíblia, em Romanos 13, versículos de 1 a 7. Romanos 13, versículos de 1 a 7. Que não era judeu. Tá? Então, fala sobre obedecer às autoridades. Vou ler aqui, vocês acompanham. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade, grife isso aí, a autoridade é ministro de Deus. A autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Vamos comentar um pouquinho então esses versículos, né? Então no versículo 1, as autoridades procedem de Deus. O princípio da autoridade é divino. Goste você ou não, procede de Deus. Versículo 2, uma oposição gratuita à autoridade que é constituída é como opor-se ao próprio Deus, traz condenação a quem se opõe. Deus é um Deus de ordem. No versículo 3, as autoridades têm duas finalidades principais: promover o bem, a proteção e o cuidado, e fazer com que as leis sejam cumpridas para reprimir, para punir o mal. A autoridade tem que fazer isso, tá? Se for feito o contrário,
perdeu a finalidade. Essa autoridade está totalmente fora do contexto, perdeu a finalidade. Se compreendermos isso, teremos uma vida mansa e tranquila. As autoridades não devem fazer o mal e também não devem acobertar o mal. Versículo 4. As autoridades são ministros de Deus para o seu bem. Estão lá para o seu bem e não para tirar vantagem pessoal, para se enriquecer, para se corromperem. Estão lá para servir. São diáconos de Deus para servir o próximo. Caso isto não aconteça, o cristão tem responsabilidades e deve agir civicamente. Tá? Versículo 5. Fala em estar sujeitos às autoridades. O 6. Dos tributos. A sonegação não é uma prática que Deus apoia. Deve haver ordem, respeito, honra, progresso, submissão, mas não subserviência. Subserviência. O que é subserviência? Cumprir regras ou ordens de maneira humilhante, escapachante. Tá? Devemos nos humilhar sob a poderosa mão de Deus apenas. Aí sim, nós devemos nos humilhar perante Deus. Versículo 7. Pagar o que é devido. Atenção, atenção. Não confunda autoridade com autoritarismo. Não confunda autoridade com autoritarismo. O texto que nós lemos fala sobre cargos, posições, mas não envolve nome de nenhuma pessoa. Tá? E muitas vezes a gente tem que resguardar a autoridade do autoritário. Né? Resguardar. Então a gente não vai ser submisso a um autoritário, mas a autoridade que procede de Deus. A gente precisa falar também agora sobre submissão e autoridade. Submissão não é subserviência, como a gente falou, humilhação. A submissão é sempre atrelada a Deus. Jesus Cristo foi submisso a vida inteira. A autoridade, por outro lado, não pode ser abusiva. Submissão e autoridade são conceitos de Deus, abençoados. Primeiro vem o quê? Submissão ou autoridade? Sempre eu pensei isso também. Primeiro vinha a autoridade, mas não é. Primeiro tem que vir a submissão. Se você não for submisso a alguém, você não recebe autoridade. A autoridade não lhe é delegada. Então Jesus Cristo foi submisso a Deus e ele ganhou autoridade. E nós, para recebermos autoridade, precisamos ser submissos também. Seja a Deus ou seja uma outra autoridade. Então primeiro submissão e depois autoridade. Agora, por outro lado, né, Satanás ele perverteu esses conceitos todos. Né? Ele quer nos enganar, bagunça tudo, faz o que quer. Né? Mas isso tem a ver com o nosso comportamento. Não tem a ver com o nosso comportamento, mas com a nossa atitude. Com a nossa atitude. Você pode ter um comportamento de obediência e não ser submisso. Então se obedece, mas não é submisso. Tá? Você pode ser submisso, mas não obedecer. Então, o que vale é a atitude. Tá? O fato de alguém obedecer não significa que está em submissão. A submissão é uma atitude, uma disposição do seu coração para alguém que está investido de autoridade. A autoridade, a gente já citou, é poder escolher, liberdade de fazer o que se quer, o poder de governar, ter o controle. A autoridade divina, entretanto, ela é delegada por Deus. É um poder que alguém dá a outra pessoa. E essa pessoa precisa estar submissa àquela que vai lhe dar autoridade. Obediência. Resposta aos conselhos de alguém ou observação a princípios. Você obedece quando dá ouvidos a conselhos, a princípios de outra pessoa. Agora você decide. Quer obedecer ou não quer obedecer? A decisão é sua. Rebelião. Rebelião é falar contra, é contradizer, opor-se, declarar-se contra, recusar-se a manter qualquer tipo de relacionamento. Com quem começou a rebelião? Inimigo de Deus, né? Satanás. Hoje a figura da autoridade ela é muito criticada no nosso meio, né?
não esqueçamos por que acontece isso. Por causa de uma influência realmente do diabo, né? Para que as pessoas rejeitem a autoridade, deturpando a figura de autoridade. Quem rejeita a autoridade ou seleciona a que tipo de autoridade quer obedecer, não está sendo guiado por Deus. Tá bom? Vamos para a Bíblia. 1 Tessalonicenses 1, de 6 a 10. 1 Tessalonicenses 1, de 6 a 10. É um elogio à igreja em Tessalônica. Diz lá: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, Paulo falando para os Tessalonicenses, um testemunho marcante do Evangelho, que mesmo com problemas, com tribulações, com dificuldades, né, eles souberam contornar tudo isso aí e tornaram-se modelo do Evangelho. Receberam a palavra com alegria do Espírito Santo. Já no capítulo 2, versículo 13, a palavra foi recebida como verdade de Deus, em quem a palavra de Deus opera transformação. Em quem a palavra de Deus opera transformação? Naquele que crê na palavra e a honra. Se você crê na palavra e a honra, a palavra vai te transformar através do Espírito Santo. O poder transformador da palavra opera. Não é opinião pessoal, mas é o próprio Deus falando. No capítulo 5, versículo 2 de 1 Tessalonicenses, diz lá: o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Então a gente precisa ser sim bondoso para com os outros, para com todos os outros, né? Mas é preciso também admoestar. Admoestar não é reprimir, é animar as pessoas. Admoestar é animar as pessoas. Por quê? Porque o Senhor está voltando, né? Então se a pessoa estiver dormindo, o que você tem que fazer? Acorda. Acorda, né? Acorda para a vida. Acorda para o Senhor, porque Ele está voltando, né? Devemos consolar os que estão desanimados, amparar quem está fraco, paciente com todos, não pague o mal com o mal, né? Ser bondoso com todos. A nossa ação depende de como recebemos a palavra em nós. Tá? Tiago 1, 21. Recebei com mansidão e humildemente a palavra. Então nós precisamos receber a palavra com mansidão e humildes, para ela fazer efeito e nos transformar, tá? Isso faz com que a palavra seja eficaz e salve a nossa alma. A nossa alma é conquistada dia a dia pelo lavar regenerador da palavra e do Espírito. Quando rejeitamos a palavra, quando não aceitamos a palavra, estamos rejeitando o próprio Deus. 1 João 2, 15 e 17 diz que não devemos amar o mundo. Se amarmos o mundo, o amor do Pai não estará em nós. Por que não devemos amar o mundo? Porque no mundo tem a concupiscência, né, que é a cobiça, concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Isso tem no mundo de montão. E por isso a gente não deve amar o mundo, né? Há uma busca no mundo desenfreada pela autossatisfação. Isso é amar o mundo, né? Que só pense em você, né? E por isso o Pai fala: se você ama o mundo, você não ama a Deus. O cristianismo te tira do mundo, mas não rouba os seus sonhos, não rouba a sua vontade de viver, os seus propósitos, né? O cristianismo te ensina a viver tudo isso de uma maneira equilibrada.
Na verdade, o seu propósito, o meu propósito, existe para servir alguém. Esse é o nosso propósito, servir. Quando amamos a Deus, somos aceitos, temos o sentimento de pertencimento, fazemos parte da família de Deus. Mas, por outro lado, algumas pessoas ostentam. O que é ostentação, né? É mostrar algo para ser aprovado por alguém ou por um grupo. Né? Você querer se mostrar, né? Isso é ostentar, cada vez mais. Quando fazemos somente o que queremos e nos entregamos às coisas do mundo, estamos seguindo e amando quem? Satanás. Estamos amando Satanás. Porque a gente só se preocupa com o nosso umbigo, né? Só com a gente mesmo. E tem crente amando Satanás? Infelizmente tem, existe. Hoje, muitas coisas que antigamente outras gerações não eram tidas como normal, passaram a ser normais. Homem que não exerce a autoridade que Deus criou, mulher que não é submissa. Tiago 4, de 1 a 12, fala das contendas. As contendas se originam dos prazeres de nossa carne. Quando a gente só pensa em nós mesmos, vamos brigar com o outro, né? Aí diz lá ainda nesse versículo, nada temos porque não pedimos. Pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Pedimos para esbanjarmos em nossos prazeres. A amizade do mundo é inimiga de Deus. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Não faleis mal uns dos outros. Se você fala mal, julga a lei e torna-se juiz. Mas só Deus é legislador, só Deus é juiz. Somente Deus é capaz de julgar. Não tem como passar a perna em Deus. Não tem. Esquece. Obedeça a Deus. Obedeça aos princípios de Deus. O nosso coração sinaliza, não sinaliza quando a gente erra? Não dá um sentimento aqui, ó, a não ser que esteja cauterizado a sua consciência, né? Aí não tem como. Mas se não tiver, você sabe quando errou, né? Ouça o Espírito Santo. Ouça a unção em você. Tiago 3, de 13 a 18, fala da sabedoria do alto. Você é sábio e inteligente? Mostre o que você está fazendo. Mostre as suas obras, para comprovar se você é sábio e inteligente. A sabedoria terrena é demoníaca, é animalesca. Tem como base a inveja, o sentimento faccioso, levando à confusão, levando a coisas ruins. Essa é a sabedoria da terra. Já a sabedoria lá do alto, ela é pura, pacífica, indulgente, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. A paz promove a justiça. Eu estou fazendo resumo dos versículos, tá? Tudo isso aqui está nesses versículos. O que conta é o que você vive, não o que você fala. A gente pode falar muitas coisas bonitas e não fazer nada. Trate todos com dignidade e honra. Isto reflete em toda a sua vida. Tem problema na igreja? Tem, né? Deve ter. Especialmente o quê? Quando a gente foca em nós mesmos. Quando a gente tem inveja, né? Pensa só no nosso umbigo, aí dá problema. Mas sabe onde é a origem de tudo? Na nossa casa. Na nossa casa. Ali é a origem de tudo. O sistema do mundo, o mundo lá fora, quer ser autoridade, luta por autoridade. E quem rege o mundo é a rebelião. Começou com Satanás. Você não ganha autoridade à força, mas ela é conquistada. Já no reino, o que a gente pretende ser? Submisso, não autoridade, submisso. Quem rege o reino é a autoridade de Deus. Essa submissão também não é forçada, é uma atitude, uma disposição do seu coração, é respeito, é consideração. Isso é possível para os que nasceram de novo. Se não nasceu de novo, tem que começar nascendo de novo para poder conseguir chegar lá, tá? Porque a gente ama a Deus. Mas a submissão, ela gera também sofrimento. Por quê?
Você vai ter que abrir mão de muita coisa, da sua vontade, vai ter que ceder, né? Não vai ser sempre do seu jeito, como você quer, tá? É difícil abrir mão do nosso jeito de ser, mas aprenda a obedecer, a ser submisso. Se Deus é o seu Senhor, seja submisso a Ele. Caso contrário, vai haver consequências. O maior exemplo de submissão, Jesus Cristo. Por isso, vamos citar aqui Filipenses 2, de 5 a 11. Filipenses 2, de 5 a 11. Deixa eu molhar a boca. Diz lá: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não o julgou como usurpação. Usurpação é tomar à força, indevidamente. Não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, se esvaziou, né? Tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, como cantamos, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Tudo isso aconteceu por quê? Porque ele obedeceu ao Pai, ele se humilhou, ele se submeteu. Ele recebeu uma autoridade por causa disso. A maior autoridade, o maior nome nos céus, na terra e debaixo da terra, onde todo joelho vai se dobrar a este nome e todos confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Mas primeiro ele se humilhou. Primeiro ele obedeceu. João 12, 44 e 50 mostra que Jesus reproduzia o que o Pai queria. Então, o que Jesus ganhou com isso? Reproduzir o que o Pai queria. Honra, autoridade, provisão, reconhecimento do Pai. E detalhe, a submissão, então, ela é livremente escolhida, não é imposta. Ninguém vai impor a você, a não ser que seja um autoritário, né? Senão, a submissão é decisão sua. Mas submeta-se a Deus e à palavra. Nós precisamos ter uma vida de fé, uma vida de alegria, uma vida de amor. Vamos provar isso aí. Falar um pouquinho da autoridade na família. Mais 2 horas eu termino, tá? Sem problema. Autoridade na família. Deus tem princípios. Quebrar princípios ou leis espirituais tem consequências. E um dos princípios que Deus estabeleceu é a autoridade. Ela é dada por Deus e deve ser entendida e respeitada, inclusive dentro da família. Nós temos que nos sujeitar à autoridade, que são instituídas por Deus, como dissemos. A autoridade existe no governo, existe na igreja e na família. Não falamos necessariamente de pessoas, como a gente já citou antes, mas nós falamos da posição que ela representa, né? A posição que ocupa. Este sim é uma posição designada por Deus. Essa autoridade precisa ser respeitada. Não há autoridade que não proceda de Deus. E quem exerce essa autoridade que é dispensada por Deus é um ministro, um representante de Deus, um diácono, né, para fazer o bem. Na família, o homem foi designado pela palavra como cabeça da família, havendo a necessidade de a mulher ser submissa a esta autoridade no Senhor. Tá? O homem deve amar sua esposa como Cristo amou e ama a igreja. A mulher, como a igreja, deve ser submissa ao Senhor. A sociedade aí fora já bagunçou tudo isso, né? Não tem mais a mesma importância, já virou de cabeça para baixo, né? Esses princípios bíblicos, com certeza, por desinformação da palavra e pela ação do inimigo. Tá? A ideia aqui, a gente está falando isso, não é diminuir a mulher, mas orientá-la quanto à importância da mulher no lar. Mesmo o homem tendo a responsabilidade do governo, a mulher tem papel, anota aí por favor, a mulher tem papel fundamental na condução da família, auxiliando, incentivando, planejando e dividindo as responsabilidades do lar.
Não é à toa que boa parte dos lares do Brasil hoje tem o seu sustento por mulheres, tá? Talvez famílias desfeitas, tudo, mas são as mulheres que sustentam. Não é uma relação de valores, né? Na igreja temos autoridade, o Senhor Jesus é a autoridade máxima, entretanto, Ele deu a vida por nós. A nossa submissão ao Senhor não diminui o valor dos cristãos, né? Dos que se submeteram ao Senhor. Não, principalmente na igreja, não poderia haver uma utilização de valor como medida. É um princípio bíblico. Se for ensinado de maneira correta, não vai provocar danos, mas sim trazer bênção. Filhos que obedecem e honram seus pais vão receber bênçãos de Deus. Filhos que resistem à autoridade e se rebelam estão resistindo a Deus e vão receber condenação. Qual? Não sei. O senhor sabe. O princípio que você quebra é o princípio que vai quebrar você. Pode ter certeza. O princípio que você quebra é o princípio que vai te quebrar. Quando uma filha se casa, acontece uma transferência de autoridade para o marido, né? Aí explica aquela cerimônia, né, do casamento, do pai entrando com a noiva, né, e passa a noiva para o noivo. Porque está transferindo a autoridade do pai da menina para o marido. Tá? Isso tem significado. Tá bom? Está transferindo a autoridade. Número 30, fala dos votos. O pai tem que validar os votos da filha. Ele exerce autoridade sobre a filha. A entrada do marido substitui a autoridade que o pai tinha sobre a filha. A autoridade ela é muito boa se exercida de forma sadia. Não nos conformemos com o mundo, Romanos 12, 2, mas transformamo-nos pela renovação da nossa mente. Quando há rebelião contra a autoridade, Deus condena. Então, recapitulando aqui rapidinho, a autoridade é o ministro de Deus. Não há autoridade que não venha de Deus. O marido é o cabeça da mulher. A autoridade deve ser exercida de forma sadia. Tudo que for abusivo é condenado e vai responder ao próprio Senhor. 1 Pedro 5 fala dos presbíteros, que eles não devem ser dominadores das pessoas. Não confundir, né? Como a gente já falou, autoridade com autoritarismo. Há um momento que Deus fala para Abraão: Abraão, ouve tua mulher Sara. Ouve tua mulher Sara. Tá? Porque ela precisa falar com você. A gente precisa de ajuda. Até para pensar a gente precisa de ajuda. Quanto mais achar a margarina na geladeira, né? Que a gente não consegue. O responsável diante de Deus pelas decisões tomadas é sempre o homem. Por isso, a necessidade de ter o bom senso em ouvir as pessoas e ouvir a esposa. Devemos submissão às autoridades constituídas, mas não havendo autoritarismo. Pedro escreve que devemos honrar o rei. Respeite a autoridade que está por trás da pessoa. Se a pessoa com autoridade errar, vai dar conta para Deus. Davi teve chance de matar Saul? Teve. Matou? Não matou. Tá? Por respeito à autoridade que Deus instituiu em Saul. Por isso que ele não matou. E estava sendo perseguido por ele. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Quando a gente entende isso, a gente compreende o valor, o entendimento, o conceito de autoridade. Ter autoridade é ter uma responsabilidade perante Deus. É proteger, cuidar, zelar, suprir. Tudo isto entendendo que vai haver prestação de contas. Então, infelizmente, esse princípio tem sido ignorado por muitos filhos e esposas, né? Mesmo em lares cristãos. Isso aí vai ter consequências, vai ter condenação. Filhos que se sujeitam aos pais terão mais longevidade, mais prosperidade. É uma promessa de Deus. E o inverso, os que não respeitam, não se sujeitam, não prosperam e encurtam seus dias. A sujeição, reconhecendo Deus por detrás da autoridade constituída, traz bênçãos. Um lar precisa de ordem. O posicionamento espiritual é fundamental para um lar. Posicionamento espiritual é fundamental para um lar. Um lar que é harmonioso.
A solução, quando houver problemas, não é achar culpado, ó, contar o dedinho, não é achar culpado, mas a solução é estabelecer a ordem. Não importa quem tem errado, estabeleça a ordem. É preciso nos alinharmos com a palavra de Deus e recomeçar. Junto a gente vai sempre mais longe, né? E que haja ajuste e bênção na casa de cada um de nós. Eu só vou falar o último item agora, que é como orar com autoridade. Porque para você obter poder, precisa orar. E para orar, você precisa orar de uma maneira com autoridade. A oração é a chave para a obtenção do poder de Deus. Aí eu pergunto, o que é mais importante, a pregação da palavra ou a oração? Se você não for íntimo da oração, não vai ter virtude na sua pregação. Por isso a ordem certa é oração e depois a palavra. Senhor, nos ensina a orar, Senhor. Vamos ver agora aqui talvez a oração mais poderosa da Bíblia. Paulo ora de uma maneira ousada e profunda. Efésios 3, 14 a 21. Efésios 3, 14 a 21. Diz lá: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados, a árvore tem raiz, arraigada, vida, e alicerçados, obra, em amor, fundamento, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Lembrando que Efésios foi escrito por Paulo em Roma durante a prisão dele lá. Ele pede a Deus para que abra os nossos olhos, para que nos capacite com poder, para que Deus revista a igreja com poder. No versículo 14, ele fala, por esta causa, ele estava se referindo aos 2 primeiros capítulos de Efésios, onde ele fala de salvação. Paulo se põe de joelhos. Os judeus, como é que os judeus oravam? De pé. Os judeus oravam de pé. Paulo se pôs de joelhos. Versículo 15, a igreja é a família de Deus. 16, Paulo é audacioso. Pede que Deus conceda ser fortalecido com poder mediante o Espírito Santo no homem interior. Ou seja, é o Espírito Santo quem nos concede o poder. Tá? No 17, e assim habite assim, é aluguel? Não, não é aluguel. É você chegar e 2 dias depois sair? Não, habitar é você residir permanentemente. E assim habite Cristo no seu coração, mediante a fé. Quando a gente habita, a gente é o dono. Aí eu pergunto, você já entregou todas as partes da sua vida para Jesus? Todas as chaves da sua vida para Jesus, da sua casinha? Vocês vão entregar, né? Estando vós arraigados, né, como árvore, significando vida, e alicerçados, o alicerce de uma boa casa, em amor, que é o fundamento, precisa de estabilidade. Se houver amor, mesmo que você tenha problemas na sua casa, com a sua família, se houver amor, você vai permanecer firme, vai superar as dificuldades. No 18, para compreender com todos os santos o amor de Cristo. Não tem, eu falei isso para um irmão ontem, não tem como você ser um crente verdadeiro, pleno, se você estiver desigrejado. Não quis dizer, sozinho. Se você estiver desigrejado, sozinho, não tem como você conhecer o amor de Cristo plenamente. Você precisa da igreja, tá? Só vai compreender tudo isso na família de Cristo, na igreja.
No 19, conhecer o amor de Cristo. Algumas diferenças no grego. Compreender, do versículo 18, é teórico, é a compreensão intelectual. No versículo 19, conhecer é prático, vivencial. Então precisamos de poder para compreender de uma maneira intelectual e conhecer de uma maneira prática o amor de Cristo. Se o que Cristo fez por você na cruz, todo o sofrimento porque Ele passou por você para te salvar, se isso não mexe com você, então você não compreendeu nada. Você não entende a cruz, o significado da cruz. Isso não mexe com você, né? Deveria. Precisamos compreender e conhecer o amor de Cristo em toda a sua abrangência. No 19, fala do amor de Cristo. O amor de Cristo excede todo o entendimento. Dá para imaginar isso? Não tem como a gente entender, imaginar, compreender completamente o amor de Cristo, né? Foge à nossa abrangência. No 20, fala que Deus faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Não há limitação em Deus. Então não vamos botar Deus dentro de uma casinha, né? Não vamos limitar Deus. Vamos deixar Ele agir segundo a sua vontade. 21, a Ele seja a glória para tudo sempre. Não permita, Senhor, que tenhamos uma vida rasteira. Eu e você fomos escolhidos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12, 1. Devemos entregar a nossa vida da alma para que muitos vivam. Servir. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Temos que ser como Cristo. É um caminho de dor? É um caminho de dor? É, de percalços, de problemas, mas de muita alegria no Senhor. Não se recuse a morrer na cruz de Cristo e nascer em ressurreição todos os dias. Todos os dias. Não se recuse a ir à cruz, porque você vai sair de lá muito melhor, né? Uma nova vida. Aquele que tentar salvar a sua vida, a vida da alma, perdê-la-á. Mas quem perder a vida da alma por minha causa, achá-la-á. Mateus 16, 25. Esse é o motivo da nossa vida. Viver por Cristo, servir. Maria foi a mulher mais influente do mundo. O que ela foi? O que foi Maria? Mãe. Maria foi mãe. Ela foi o que Deus a chamou para ser, mãe. E ela foi a mulher mais influente do mundo. Seja o que Deus te chamou para você ser, você mesmo, mas maduro, transformado pela ação do Espírito Santo, da palavra. Seja obediente. Essa é a verdadeira autoridade que devemos exercer, obediência. Submissão a Deus. E a autoridade é então nos delegada por Deus. Fazer o que falamos. Fazer o que falamos. Autoridade é estarmos alinhados à nossa pregação. Que o Senhor nos cubra. E que o Senhor abençoe a todos nós. Amém?